Então, se você já encontrou, feche os olhos. Vamos orar antes de nós lermos o versículo. Ore nesse momento, irmãos. Por favor, fala com Deus em espírito. Sabe, por mais puro que seja o teu ou o meu coração, e às vezes nós somos humanos, nós chegamos realmente com uma certa indiferença, um certo cansaço, às vezes do dia, mas nesse momento ore em espírito, fala: Espírito Santo, fale comigo, abre o meu coração para me ouvir a tua palavra, para me entender o teu recado. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela maneira como o Senhor já se manifestou aqui através do louvor, mas agora nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, e nós não estamos interessados em ouvir aquilo que nós queremos. Papai, fala conosco o que precisamos ouvir. Por favor, Espírito Santo, por favor, por favor, por favor, não deixe eu atrapalhar o Senhor em nada. Só o Senhor que pode abrir o coração dos teus filhos para que eles possam ouvir esta palavra, não apenas a letra, mas o Espírito. Só o Senhor que pode fazer com que eles recebam. Eu repreendo todo espírito contrário neste lugar, espírito de indiferença, espírito que vem para distorcer a tua palavra, espírito que vem para dispersar a pessoa. E Pai, eu não aceito que nenhum espírito se manifeste contrário neste lugar. E eu quero concluir essa oração dizendo a Ti, Jesus, que eu creio que aqui estão aqueles que realmente o Senhor trouxe para ministrar nessa noite. Nenhum faltou, Pai. Todos o que o Senhor gostaria que estivesse aqui, eles estão. Então, por favor, abra o nosso coração e fale conosco. Amém? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Está escrito assim, são palavras de Jesus: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim os tornareis meus discípulos. Irmãos, o tema que eu quero estar compartilhando com vocês é este que está aqui: morrer para viver. Eu já quero dizer para você que o Espírito Santo, Ele trouxe você, Ele me trouxe aqui nessa noite, Ele nos trouxe para recebermos uma unção de morte. Daqui a pouco você vai entender. Mas o texto que nós acabamos de ler é um texto bem bacana, é um ensinamento de Jesus. Ele disse que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim os tornareis meus discípulos. Gente, quantos querem aqui viver para a glória de Deus? Verdadeiramente, quantos querem? Você quer viver para a glória de Deus? Para glorificar o nome de Jesus na tua vida? E quantos aqui também querem assim ser chamados por Deus? Porque veja bem, irmãos, é muito fácil eu me autodenominar um cristão, um discípulo de Jesus. Mas outra coisa é Deus olhar para a minha vida, ou alguém olhar e falar: rapaz, como que você parece com Jesus? Quantos aqui querem ser reconhecidos como discípulos de Jesus pelo próprio Deus? Então o texto aqui ele nos ensina, né? Jesus está nos ensinando aqui que se tem uma maneira que nós podemos glorificar ao Pai, não é falando em línguas estranhas, revelando, profetizando. Tudo isso é muito bom, fluir no profético. Mas Jesus está dizendo: olha, se tem uma coisa que glorifica o meu Pai, é que vocês realmente deem muitos frutos para o reino. E ele disse também que é a maneira como nós somos identificados como discípulos de Jesus. Jesus falou: olha, vocês glorificam ao Pai e vocês se tornam verdadeiros discípulos quando vocês realmente dão muito fruto. Agora, dar fruto, irmãos, implica primeiramente em reproduzir a vida de Jesus em mim mesmo. Dar fruto é eu, pelo Espírito Santo, produzir, manifestar os frutos do Espírito. Mas também dar fruto implica em eu reproduzir Jesus em outras pessoas, eu ganhar almas para Jesus. Isso é dar fruto. Então eu gostaria de trabalhar com essa dinâmica, em frutificar no sentido de você manifestar os frutos do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, mas também no sentido de você reproduzir isso na vida das pessoas, passar Jesus para elas, fazer discípulos. Agora,
A pergunta é: pastor, como ser esse cristão frutífero? Pastor, o que eu faço para reproduzir a vida de Jesus nas pessoas? O que eu faço para mim manifestar a vida de Jesus em mim? Jesus nos ensinou em João 12, 24, ele disse o seguinte: em verdade vos digo, que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, faz o que, igreja? Produz muito. Então, Jesus, ele nos ensinou que a única maneira de produzir muito fruto é morrendo, irmãos. Não existe outra forma. Jesus, através desse ensinamento, ele usou aqui o trigo. Em verdade vos digo que se um grão de trigo cair na terra não morrer, fica só. E a gente sempre destaca esse em verdade, porque quando Jesus repete essa palavra, é que ele está enfatizando um ensino muito profundo. E eu disse aqui pela manhã, eu não conheço a semente, né, o grão de trigo, eu não conheço, mas eu conheço o grão de milho. E eu sei que o milho, por exemplo, quando você planta um grão, ele vai crescer, germinar, vai produzir ali as espigas, e cada espiga tem centenas de grãos de milho. Mas para que você plante um grão de milho e depois colha milhares de grãos de milho, esse grão precisa fazer o que, irmãos? Morrer. E com nós cristãos não é nada diferente. Jesus está falando: olha, se vocês também não morrerem, é impossível vocês frutificarem, é impossível vocês produzirem a minha vida em vocês e também em outras pessoas. Então, quando uma árvore ela não dá fruto, Jesus também nos ensinou, ela precisa ser cortada. E Jesus também nos ensinou no capítulo 15 do próprio Evangelho de João, que se um ramo, ainda que estiver nele, não dá fruto, precisa cortar. Mas os que dão fruto, pode, para que dê mais fruto ainda, porque a dinâmica de Jesus é essa: vocês precisam sempre frutificar. Mas para mim frutificar, eu preciso morrer. Talvez a tua pergunta é: morrer para quê, pastor? Ou por quê? Ou em quê? Porque se eu morrer fisicamente, como eu vou frutificar? Então eu quero estar falando nessa noite sobre 3 áreas de nossas vidas que a Bíblia nos ensina. Deus nos ensina que nós precisamos morrer para reproduzir a vida de Jesus em nós, para reproduzir a vida de Jesus nas pessoas. E a primeira área é essa daqui: morrer para o eu. Morrer para o eu. O apóstolo Paulo, ele falando sobre ele mesmo, a experiência dele, em Gálatas 2:20, ele disse assim: já estou crucificado. Quem está crucificado, igreja? Já está morto. Alguém que foi crucificado, alguém que morreu. Ele disse: eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então essa é a primeira área que nós precisamos morrer, para que nós possamos dar muito fruto, para que nós possamos produzir a vida de Jesus. Morrer para o eu. O eu fala do nosso homem interior, de quem realmente nós somos. Mas no sentido, quando a Bíblia fala assim de morrer para o eu, está falando de morrer, de crucificar a velha criatura, o velho homem. Porque, irmãos, a Bíblia nos ensina que quando nós recebemos Jesus como Senhor e como Salvador, então nós cremos nele, e quando nós nos batizamos em Cristo, nós morremos juntamente com Cristo pelo batismo. E o eu, a velha criatura, ela tem que morrer, porque se não morrer, não dá fruto. Eu não vou nunca saber o que é ser um cristão realmente frutífero. E olha que interessante, uma pessoa que realmente morre, crucifica o teu próprio eu, a primeira coisa que é destruída, sabe o que é? O altar da reputação. Me mostra uma pessoa que verdadeiramente morreu para o teu próprio eu,
porque agora, como disse Paulo, já não vivo mais eu morreu, foi crucificado, agora Cristo vive em mim. Quando uma pessoa tem essa experiência de crucificar o eu, a primeira coisa que é destruída na vida dele é o altar da reputação. Ela já não preocupa mais, ou ela não se preocupa mais com fama, ela não quer mais fama, ela não quer mais ficar atrás de aceitação pessoal. Uma pessoa que realmente crucificou o eu, ela não está mais se preocupada com elogios, ela não está, irmãos. Por quê? Porque o eu morreu. Como eu disse cedo, quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas se fizer algo e não for lembrado, se não tiver um nome mencionado, fica todo bravo, toda brava. Até brinquei com o Bruno sempre serve, né, Bruno, como exemplo, mas exemplo no bom sentido, porque o Bruno é uma pessoa muito quebrantada, não é porque eu estou na tua presença não, Bruno, mas fala assim, porque você não me conhece como eu conheço, né, pastor? A pessoa fala isso para mim, fala, se você me conhecesse como eu me conhecesse, rapaz, mas o Bruno é um menino muito quebrantado. Então, seria mais ou menos assim. Imagina que o Bruno, ele toca muito, ele canta muito, e aí, quando chega no final do culto, eu falo, Flávio, mas como que você cantou aquela música? Aí o Bruno ouve, eu falo, Flávio, foi eu. Então, se é uma pessoa que o eu morreu, ele não está nem se importando com isso, ele não se interessa, porque o eu já morreu, ele não está mais atrás de elogio. Então, se eu lembrar do nome dele, não tem problema, ele vai transferir essa glória para Jesus, mas se não lembrar também não tem problema nenhum, porque a glória tem que ser para Deus. Então quem morre para o eu, os elogios já não tem mais valor para ele. Eu gosto de dizer isso, irmãos, para quem realmente crucificou o eu, o elogio não eleva, e a crítica também não abate, não me rebaixa, porque eu sei a minha identidade em Cristo Jesus, porque eu sei que Ele é tudo em mim, eu não sou nada sem Ele. Mas aí você vê que muitas pessoas, às vezes, se não tiver um nome citado, lembrado, a pessoa fica brava. Não é assim que muitas vezes acontece, não só na igreja, no trabalho, na família, mas ninguém vai reconhecer o que eu fiz. Mas, irmãos, crucificar o eu é ser um defunto ambulante. É você não se importar, você faz o que você faz no trabalho, na igreja, na tua casa, você faz para Jesus, porque o teu eu, já estou crucificado, agora é Cristo que vive em mim. Olha, mas eu vou mais profundo. Quando nós realmente crucificamos o nosso eu, segura essa aí, que eu sei que você não vai gostar agora de ouvir, mas você vai entender. Quando nós crucificamos o nosso eu, irmãos, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos projetos, as nossas conquistas pessoais já não são mais prioridades para nós. Como assim, pastor? Então a vida fica sem graça? Não. É porque agora que nós estamos crucificados com Cristo, nosso eu foi crucificado e já não sou eu, mas quem vive é Cristo que vive em mim. Então agora o que me interessa é viver os planos, os sonhos que Deus tem para a minha vida. Então eu passo a entender e crer que os sonhos de Deus são maiores do que os meus, os pensamentos que Deus tem a meu respeito são maiores. Isso é confiança. Só que esse processo, irmão, só acontece quando realmente nós crucificamos o nosso eu. O próprio Paulo disse em 2 Coríntios 5, 14 e 15, olha o que ele disse: porque o amor de Cristo, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Saiba que se o amor de Cristo não nos constrange a viver para Ele, morrer para nós, alguma coisa está errada. Eu citei cedo aqui o testemunho do apóstolo Paulo, desse mesmo que escreveu pelo Espírito Santo Coríntios, Gálatas, do Leonardo de Ravenil, no seu livro Por que tarda o pleno avivamento? Ele disse o seguinte do apóstolo Paulo, olha só, presta atenção. O apóstolo Paulo, ele não tinha interesses secundários, nem livros para vender, ele não tinha ambições pessoais, por isso ele não tinha nada para zelar, ele não tinha reputação, logo não tinha que lutar para defendê-la. Quantos de nós vivemos querendo defender as injustiças? Paulo, ele não possuía bens, portanto não tinha nada do que se preocupar, ele não tinha direitos,
Então não havia motivos para se julgar vítimas de injustiças. E quantas pessoas que estão dentro da igreja se sentem injustiçados? Eu fui injustiçado pelo pastor, pelo meu líder, pelo meu irmão. Não, Paulo não tinha mais isso. Ele já era falido. Quem podia roubar algo dele? Ele estava morto. Quem poderia matá-lo? Era o menor, portanto ninguém conseguiria humilhá-lo. Perdera todas as coisas. Logo, quem conseguia? Ou quem poderia lográ-lo ou roubá-lo? Será que isso explica melhor porque o demônio disse: eu sei quem é Paulo? Enquanto Paulo viveu, o inferno não teve paz. Irmãos, de tudo que eu mais invejo do apóstolo Paulo, uma inveja santa, é isso. O apóstolo Paulo foi o único que ouviu, através de uma pessoa, mas vindo de um demônio, dizendo: olha, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Ou seja, Paulo é conhecido lá no inferno. Você sabe por quê? Porque ele decidiu morrer para o erro. E olha aqui para mim, queridos, quando nós falamos assim: eu não aguento mais essa vida de crente, eu não aguento mais ser um cristão. Sabe de uma coisa? Eu quero viver a minha vida. Agora eu quero viver a minha vida. Eu já cansei de abrir mãos da minha vida, de coisas pela igreja. Eu já cansei de abrir mão, sabe, de coisas por Jesus. Eu não aguento mais os irmãos que não valorizam o que eu faço. Queridos, quando isso acontece, ou o nosso eu, ele nunca morreu, ou nós estamos deixando ele ressuscitar. E presta atenção, nós não podemos apenas esconder o nosso eu. Nós precisamos realmente crucificar ele, se é que nós queremos ser reconhecidos discípulos de Jesus e dar muito fruto. Outra área que nós precisamos morrer é a nossa carne. Irmãos, a carne é um dilema, porque a nossa carne, assim como o nosso eu, nós precisamos manter crucificado a cada dia. E Paulo também, ele disse em Gálatas 5:24: e os que são de Cristo, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Quantos são de Cristo aqui nessa noite? Então a Bíblia vem dizendo que nós precisamos decidir crucificar a nossa carne com suas paixões e desejos. Na verdade, se você ler na tua Bíblia depois em Romanos 8:8, está escrito que os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Irmãos, carne na Bíblia fala do nosso corpo. E esse nosso corpo, querido, ele nunca se converte. Você pode ser extremamente santo em espírito, buscar a Deus, jejuar todos os dias, mas a tua carne, ela não se converte. E é por isso que o texto diz que quando você recebe Jesus, você tem que decidir crucificar a tua carne. E é um processo diário, doloroso, mas você tem que dizer não para as paixões e desejos da carne. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Se nós estamos vivos para os desejos da carne, então nós estamos mortos para Cristo. A Bíblia nos ensina, olha só, que não há nada de bom na nossa carne. O próprio Jesus, ele disse: o Espírito, ele dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Jesus está dizendo: olha, o Espírito que gera vida em nós, a carne não é nada de bom. Paulo em Romanos 7:18, ele nos ensinou o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu disse aqui também pela manhã, eu sempre à noite me refiro ao culto da manhã, né? Mas eu disse que às vezes eu fico assim assustado em ver cristãos com excesso de cuidado com o corpo. Parece que vai, sabe, ele vai morrer e vai embora com esse corpo. E a Bíblia fala tudo isso do corpo. O corpo não é nada de bom. O corpo, Jesus falou, não tem nada que prover. Eu não estou dizendo para você que é errado cuidar do corpo, muito pelo contrário. O Espírito Santo, ele usa esse corpo, embora seja um vaso de barro, ele usa esse corpo para se manifestar nesse mundo. Então é legal você conservar a saúde do teu corpo, a saúde física, o alimento, uma boa dieta, tudo isso é bom. Mas o excesso, querido, é o que a Bíblia chama de vaidade. E tem gente que se cuidasse tanto do corpo quanto cuida, sabe? Se cuidasse tanto do espírito quanto cuida do corpo, seria um gigante espiritual. E nós temos que entender, nós temos uma batalha diária, uma luta diária contra essa carne, irmãos. E se nós, como cristãos, não nos propusermos a cada dia crucificar essa carne nossa,
nós nunca vamos conseguir reproduzir a vida de Jesus. Olha o que Paulo nos ensinou em Gálatas 5,17. Porque a carne, ela luta, ela guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Você sabe por que muitos cristãos não conseguem viver a vida de Jesus? Porque acham que é fácil. Irmãos, Jesus, Ele morreu por nós naquela cruz, Ele pagou um alto preço para a nossa salvação, e não foi de graça, Ele pagou um preço. E agora, para que nós possamos realmente ter a vida de Jesus em nós, nós precisamos pagar esse preço, de a cada dia lutar contra os desejos da carne, contra as obras da carne. E você sabe que é muito interessante, presta atenção no que eu vou dizer para você. Uma pessoa, antes de se converter a Jesus, ela não tinha esse problema, porque o espírito dela estava morto em relação a Deus, e ela vivia totalmente inclinada, ela vivia norteada pelos desejos da carne. Mas agora ela recebeu Jesus, o eu dela foi crucificado, agora Cristo vive nela. Agora ela vai ter que aprender a subjugar a tua carne à vontade do Espírito. E como diz o texto, que é uma luta diária, irmãos. Porque, olha que interessante, a carne, ela odeia a oração. Porque às vezes você fala: pastor, eu não consigo orar. O senhor fala do amanhecer com Deus, de vigília, mas olha, até que eu acho legal assim, mas me dá um sono, parece um sobrenatural. Eu nunca vim orar, eu não consigo orar, pastor, eu não consigo orar. Não é que você não consegue, o teu homem interior, ele já foi recriado por Jesus, mas a tua carne odeia a oração. Pastor, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo, sabe, eu não consigo ter uma vida diária de meditação, eu não consigo nem entender, me dá um sono. É porque a tua carne odeia a Bíblia. A minha carne odeia jejuar, não é jejum. Tem gente que tem 10 anos de crente, nunca jejuou, porque a tua carne, ela não gosta de jejuar. A tua carne não gosta disso. O que a carne gosta, pastor? A nossa carne, ela gosta dos relacionamentos mundanos. Ela gosta, como diz lá o Salmos 1, da roda dos escarnecedores. A nossa carne gosta de orgia, gosta de distração, gosta de entretenimento. Eu disse aqui pela manhã, você vê que tem pessoas que acham difícil orar, ter um tempo com Deus de meia hora, de 40 minutos por dia, porque não tem tempo, mas fica 1 hora no celular. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar um pouco menos de 2 horas num culto como este, mas fica 2 horas assistindo um jogo de futebol, fica 3 horas vendo seriado. E não é nada de errado se você está assistindo uma coisa que não tem pecado, mas o problema, querido, é que você não pode alimentar mais a tua carne do que o teu espírito. E nós temos aqui, nós já lemos recentemente isso, uma lista daquilo que a carne adora, ama. Olha só, são as obras da carne, são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, a idolatria, feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, as dissensões, as facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não hão de herdar o reino de Deus. Isto é o que a carne gosta. A carne gosta de mentir, a carne gosta de vaidade, a carne gosta de prostituição, a carne gosta de moralidade, a carne gosta da fornicação. E nós precisamos a cada dia crucificar, porque se nós não crucificarmos a carne, olha só, Gálatas 6:8, Paulo disse assim: aquele que semeia para a sua carne, da carne colherá o que, igreja? Destruição. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o que? A vida eterna. Então você sabe que se nós semeamos na nossa carne, se nós sempre centralizamos a nossa carne, sempre estamos ali, sabe, alimentando os desejos da carne, o que nós vamos colher é isso: destruição. Olha aqui para mim, quantas pessoas estão dentro da igreja, casamento destruído, vida sentimental destruída, vida espiritual destruída, vida financeira não dá nada certo, destruído. Mas pastor, eu estou dentro da igreja, eu dizimo, eu oferto, eu trabalho. Irmãos, se nós semearmos a nossa carne, nós vamos colher o fruto da carne, que é a destruição.
mas eu creio que você é daquele que semeia no Espírito, que vai colher a vida eterna, os frutos do Espírito. E para nós encerrarmos aqui, nós também precisamos crucificar o mundo, crucificar o mundo. E Paulo também nos ensina isso, Gálatas 6,14. Diz assim o texto de Gálatas 6,14. Olha o que Paulo disse sobre ele mesmo: quanto a mim, eu jamais me glorio, que eu jamais me glorio, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi o quê? Crucificado para mim, e eu para o mundo. Você sabe o que é crucificar o mundo, irmãos? Crucificar o mundo é dizer não para os seus prazeres e encantos. Você vê que coisa interessante? Até aqui nós não falamos de morrer para o diabo, porque o cristão tem uma mania de atribuir tudo de ruim para o diabo. Pastor, mas o senhor está defendendo o diabo? Eu não estou. O diabo, ele pode usar tudo isso para potencializar as suas ações malignas. Mas, irmãos, o maior adversário nosso somos nós mesmos. E aqui você vê, é impossível alguém querer agradar a Deus e continuar amigo do mundo. Aliás, amar o mundo é atestar que a minha carne e o meu eu continua vivo, porque é impossível você querer ser amigo do mundo, mas também ser amigo de Deus. Presta atenção, tem gente que não entende que é ser cristão. Ele quer ser cristão, mas ele quer continuar nos bailes, nas orgias, ele quer continuar nos vícios, com a palavra torpe, ele acha que é tudo normal. Não, filho, ou nós crucificamos o eu, a carne e consequentemente o mundo, ou senão nós vamos permanecer cristãos nominais. Nós nos intitulamos cristãos, mas será que Jesus nos vê como discípulo? Tiago, no capítulo 4, ele disse assim no versículo 4: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Presta atenção. Ou eu aprofundo meu relacionamento com o mundo e me torno inimigo de Deus, ou definitivamente eu aprofundo meu relacionamento com Deus através de Cristo e crucifico o mundo. Não tem meio termo. Eu não estou aqui para te enganar. Talvez eu não estou falando nada do que você gostaria de ouvir, mas eu estou falando o que você precisa ouvir, que só existe vida com Cristo se você, se eu, se nós decidirmos crucificar, morrer para o eu, para a carne e para o mundo. João, ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Veja, você vê como que o mundo hoje atrai as pessoas. Se eu perguntar para você com todo respeito, irmãos, quanto tempo você ficou atrás do celular? Quanto tempo você gastou para assistir um jogo? Eu assisti também. Mas quanto tempo você ficou assistindo um seriado? Quanto tempo você gastou com isso? Com as coisas que o mundo oferece? Porque não há nada de errado quando você assiste algo puro, que você sabe que não há maldade, não há pornografia, sabe, não há nada errado. Mas sabe onde é o erro? O erro, querido, é a gente alimentar a sua carne. Porque eu quero concluir: quanto tempo você passou alimentando a tua carne? E quanto tempo você dispôs para falar: não, esse tempo é teu, Senhor. É o tempo que eu quero ler a tua palavra, é o tempo que eu quero ouvir tua voz, é o tempo que eu quero orar, é o tempo que eu quero te louvar. E a Bíblia fala assim: olha, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa bem como as suas concupiscências, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre, eternamente. Irmãos, tudo que o mundo pode oferecer para você e para mim vai passar. Todos os prazeres que o diabo oferece através do mundo vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, vai para sempre sentir
sentir o gozo, a paz do Espírito Santo. E eu quero concluir aqui as minhas palavras. Eu vou pedir para, por gentileza, pessoal já ajeitando aqui o altar, mas eu quero concluir essa palavra. Mas eu gostaria que vocês continuassem prestando atenção. Lucas 9, 23, pastor, vamos terminar juntos aqui. Gente, esquece os irmãos preciosos aqui que vão arrumar aqui o altar. Olha ali para o telão. Nós vamos concluir aqui. Lucas 9, 23. Jesus dizia não, vamos lá, como diz a minha esposa, vem comigo, tá? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e algumas coisas importantes que você precisa olhar para esse versículo. Primeiro, Jesus dizia a todos, o convite é universal, não é só para discípulos, é para todos. Se alguém quiser, está destacado, porque ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas se alguém quiser, tem que fazer o que, igreja? Primeiro, negar a si, morrer para o eu. Fazer o que? Tomar diariamente a sua. Tem que morrer para a carne, diariamente, é um processo contínuo. Por isso que Paulo falou, a cada dia morro. E tem que fazer o que? Seguir a Jesus. Você tem que abandonar o mundo e seguir a Jesus. Então, nós vamos estar acompanhando essa dança. E daqui a pouquinho nós voltamos para estarmos orando junto e encerrando a nossa reunião.